E a matéria do jornal o Globo, após o jogo, é vergonhosa, né? O título: Botafogo supera Corinthians e já tem o mesmo número de vitórias que na campanha de 2020. Sinceramente, eu não sei quem escreveu essa matéria. Tô abrindo aqui, tá como redação do Globo, não tem um assinante na matéria. Tá aqui, ó, só pra vocês verem. A fase do Botafogo, que nessa quinta-feira venceu o Corinthians por 3-0, é tão especial que alguns números deste início de brasileiro já superaram a de campanhas passadas e utilizaram a do brasileiro de 2020, que a gente foi rebaixado como exemplo. Gente, isso não existe. Isso não existe. Eu já até critiquei o Globo ontem na minha live pós-jogo, falando da situação dos 8 atletas. Eu acho que você colocar algo sem citar os nomes, apenas falando 8 jogadores do Botafogo, isso não tá certo. E agora essa Jornal Globo. As pessoas que fazem as manchetes, eu acho que elas precisam rever o que elas estão fazendo, porque isso não existe. Fala pessoal, mais um vídeo aqui no canal do TF, o nosso terceiro. Hoje tô gravando vídeo pra caramba pra vocês. Time líder, né? Vamos trazer conteúdos aqui pra vocês se inscreverem pra gente bater, sei lá, 197, 200 mil ainda esse mês, rumo aos 200 mil aqui no nosso canal. Quero colocar aqui alguns pontos nesse nosso vídeo de agora. Primeiro, em relação ao Marçal, acho que já foi colocado muito isso em diversos vídeos e outras redes sociais. Eu ainda não tive tempo de comentar sobre as falas do Marçal ontem ali no pós-jogo, né, no estádio Newton Santos, onde ele falou que um cara que é aliciador, ele mandou uma mensagem para ele via Instagram falando: pô, você poderia ganhar mais dinheiro tomando cartão. E o Marçal mandou o cara para as conxixi, para PQP. Isso mostra integridade moral. Isso mostra caráter. O Marçal não fez nada demais. Fez a sua obrigação de um homem de caráter. Parece simples, né? Da gente estar falando sobre isso, de eu falar simplesmente isso, né? Que ele fez o que tinha que ser feito. Ele não fez nada demais. Ele apenas foi um homem de caráter. Ele apenas teve uma atitude de caráter. Ele apenas teve uma atitude que a gente espera do capitão do Botafogo. E é assim que faz. E é assim que as coisas funcionam. E o Marçal mostrou mais caráter ainda em um momento como este do futebol brasileiro. Ele sendo o capitão, poderia omitir isso, mas foi na coletiva, ali na zona mista, e falou sobre isso. Isso mostra quem é qual o caráter do Marçal. Isso mostra um pouco mais sobre o Marçal e sobre muitos dos jogadores do Botafogo, que são caras de caráter. É um time com caráter. É um time com brio, com hombridade, um time unido. Isso eu falo aqui, ó, há uma carqueirada de tempo no canal. Se tem uma coisa que o time do Botafogo é unido. Os caras se gostam. Se você vê várias imagens nas redes sociais dos jogadores juntos, os jogadores indo pra cultos juntos, ou alguns na praia, alguns nas casas de outros, os caras se gostam. Porque é um grupo de caráter. É um grupo com hombridade. E até mesmo o Luiz Castro é um técnico que eu já tô repetindo, porque é bom repetir. Até mesmo para você não esquecer o que você falou lá atrás. É um cara que no pior momento dele, eu elogiava. Porque ele colocava a cara a tapa. Ele estava aparecendo nas coletivas. Ele era quem falava sobre o Botafogo. Eu sempre disse isso aqui no canal. Podem pegar vídeos lá atrás eu falando sobre isso. Eu posso criticar o Luiz Castro de tudo, menos dele se esconder. Ele nunca se escondeu. Sempre colocou a sua cara a tapa. Isso mostra quem é o Luiz Castro também. Todos têm caráter. Podem errar, podem acertar. O Luiz Castro estava vivendo um momento que ele está acertando tudo, mas daqui a pouco pode estar errando. E vai ser criticado. Se errar numa escolha, numa escalação. Críticas ao trabalho. Nunca críticas às pessoas. Simples. Parabéns pro Marçal pela atitude de caráter que ele teve. Assim, eu não esperava o mínimo sobre isso do Marçal, né? Eu não esperava algo de diferente. Porque o Marçal é um cara deste. É um cara que realmente mostra quem ele é. E ontem mostrou mais uma vez. Não tanto por ele ter se colocado ali, né? Como que eu posso falar? Dele ter falado o que aconteceu, dele ter recusado, isso não esperava o mínimo dele. Não esperava diferente de uma pessoa de caráter fazer isso. Mas ele ter falado na coletiva mostra muito. Ele poderia ter ficado calado e não ficou. Parabéns, Marçal. Parabéns mesmo. Deixa o like, inscrevam-se, compartilhem e manda esse vídeo aqui em seus grupos do WhatsApp. E se você quer aquela situação de estar precisando de antecipar o seu saldo de fundo de garantia, procure a Ágil. Vou colocar o link da Ágil aqui embaixo no nosso primeiro comentário
para você entrar na central de WhatsApp e vai falar lá, olha, vi lá no canal do TF que a Ágil pode me ajudar. Como? Vejam aqui, entrem lá, procurem, tirem mais dúvidas. Mas dali, porque a Ágil tem tudo para te ajudar. Ontem, o Pedrinho, comentarista, um dos principais comentaristas do futebol brasileiro, ele participou do programa Troca de Passes com meu amigo PC Vasconcelos e eles comentaram sobre a vitória do Botafogo. E o Pedrinho, ele é um cara que tem uma linha de raciocínio, de críticas bem interessantes. E ele falou sobre, principalmente a situação do lixo, eu acho que pegou para todo mundo. Ninguém aceitou essas falas do Arnaldo Ribeiro, que até hoje não pediu desculpas, por ele ter chamado o time do Botafogo de lixo. Mas o Pedrinho falou algumas aspas importantes. Para deixar claro, a crítica no início da temporada do Botafogo, crítica respeitosa, ela era válida e justa. Merecida. O Botafogo não estava jogando bem. Ponto. A questão é que assim, você acha que o Luiz Castro ele é Botafogo? Não. Ele não é Botafogo. Ele está Botafogo. Ele é treinador do Botafogo. Mas o respeito que ele tem pela instituição é muito maior do que as pessoas que vivem aqui no Brasil, que não são Botafogo, mas que conhecem a história do Botafogo. Isso é que me impressiona. Usa termos horríveis para direcionar para um time. Não venha me falar que você está falando do time e não está falando da instituição. Não tem como o torcedor não se ofender. Sobre críticas, concordo. Muitas pessoas não criticaram, mas muitas criticaram o momento do Botafogo. Thiago Franklin aqui, falando, criticando. Critiquei mesmo. Não me arrependo das críticas, mas ao mesmo tempo eu tenho a hombridade de falar. Beleza, errei pra cacete. Porque eu achava que daria uma meleca e não deu. O Botafogo evoluiu. Graças a Deus. Graças a Deus. Nunca o meu lado torcedor, nunca o meu lado de amar o Botafogo estará à frente em relação aos meus achismos, de torcer para eu estar certíssimo pro Botafogo se ferrar. Não quero isso. E Pedrinho foi perfeito. Perfeito mesmo. Espero que, com o fato do Arnaldo Ribeiro, muitos jornalistas tenham aprendido a eles lidarem com instituições, como é o caso do Botafogo. E para encerrar, falando em jornalista, ontem o Luiz Castro respondeu o jornalista que fez uma pergunta atravessada para ele na entrevista coletiva, no final do jogo, e ele ficou realmente nervoso. Há tempos eu não vejo o Luiz Castro tão nervoso assim. A pergunta foi sobre ele tá sorrindo. É uma pessoa que não deve acompanhar muito o Botafogo, porque para fazer uma pergunta dessa é de quem não acompanha as coletivas, principalmente o Luiz Castro no Lunier. Quando ele tá no Lunier, é um local mais leve, que ele tá indo dar treino, tá sempre rindo. Nas fotos do Botafogo ele tá sempre rindo. Critiquem o Luiz Castro, como eu já critiquei, mas pelo campo e bola, não por atitudes de caráter. Isso não. Vejam a pergunta e a resposta brilhante do Luiz Castro. Vejam aí. Eu vi uma coletiva sua no Espaço Lonier há pouco tempo, você rindo pra caramba. Isso pra mim marcou o momento do Botafogo, que é uma fase sua que você tá rindo, assim, tá uma fase maravilhosa, né? Tá tudo dando certo. Eu queria te perguntar sobre isso, sobre essa questão da fase. Você falou tudo é energia. Então, o quanto isso, porque a gente sabe que tem trabalhos bons que nada dá certo e também tem horas que tudo dá certo, né? Os astros se alinham. Então eu queria que você comentasse sobre isso, sobre essa questão da energia e um contraponto em relação a isso, a questão da torcida, né? Porque hoje foram 22 mil pessoas, o Newton Santos esteve um pouco mais cheio, mas ainda assim está muito longe de lotar, de esgotar os ingressos como esgotou no ano passado. Então eu queria que o senhor comentasse também sobre essa parte da torcida que vem fazendo um espetáculo bonito, mas não vem enchendo o estádio também. Por que o senhor acha que isso está acontecendo? Alguma vez deixei de rir, Júlio, no Lanier? Fui diferente nas derrotas das vitórias? Está aí a resposta. Nunca fui diferente. Eu não deixo de rir para a minha filha se ela tiver mal de teste na escola, não deixo de rir para ela. Ela dá o melhor dela, só que às vezes não tira o melhor resultado. Há aqui na sala pessoas com filhos e nem sempre o filho chega a casa com o melhor resultado, mas entregou-se por completo ao estudo e dedicou-se ao máximo na escola. O pai não pode deixar de rir para o filho. Por isso é que eu nunca deixei de rir para os meus jogadores. Entreguei-me sempre aos meus jogadores, sempre os defendi aqui e sempre ri com eles. Agora, não me ri à vossa frente, e umas vezes ri à vossa frente, mas não tem nada a ver com resultados. A minha vida não é só resultados, porque por muito que sejam resultados só para vocês, para mim a vida não é só resultados. Para mim a vida é trabalho com dignidade. E é o trabalho com dignidade que se deve sobrepor sempre aos resultados. Entendem? Por muito que vocês queiram colar o resultado à vida das pessoas e só quem tem dinheiro é que tem direito a viver? Só quem tem resultados económicos é que tem direito a viver? Os outros não têm direito a viver?
Eu que nasci sem capacidade financeira não tenho direito a viver? Tenho que viver sempre lá encostado a um canto? Não, amigos. Para mim não é só o resultado que conta. Para mim é o trabalho com dignidade e honestidade intelectual que conta. Ok? Sobre a torcida. Para mim, no meu país, a liberdade deu-se no 25 de abril de 1974. No Brasil, há muitos anos que o Brasil é livre. Vem ao estádio quem quer, vem a torcida que quer, e quem não quer, não vem. Não tem nada a comentar. Todos aqueles que vieram, obrigado pelo apoio. Todos aqueles que não vieram porque não podem, porque não, economicamente não podem, porque a hora é uma hora chata para virem, amanhã é dia de trabalho. Quem sou eu para comentar a vida das pessoas? Aquilo que eu não domino, eu não comento. Eu só comento o que eu domino. Não domino. Aquilo que é a vida de cada um, é a liberdade de cada um. É isso, queridões, é isso, queridonas, mais um vídeo? Ou teremos um quarto conteúdo hoje? Eu volto apenas ali na madrugada com o nosso giro de notícias de hoje. Se você está vendo esse vídeo aqui antes das 4 horas, teremos ao vivaço o Rica Perrone lá no Resenha com TF, meu outro canal no YouTube, link aqui embaixo. Ou se você estiver depois, também entre lá no Resenha com TF para vocês assistirem, mandarem suas perguntas. Tamo juntos. Beijo e fui, fogo, valeu.